E aí, seus lindos? Tudo beleza? Titiana Paula aqui na área. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o histórico dos governos de Goiás, baseado na história que nós temos, riquíssima nesse estado maravilhoso aqui, em que nós habitamos neste momento, ok? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, assim, algo gritante sobre a história de Goiás, chama-se as primeiras bandeiras de Goiás, lá da época das capitanias hereditárias no Brasil, aquela coisa toda. A primeira bandeira que partiu de São Paulo e possivelmente chegou até os sertões de Goiás, no leste do Tocantins, foi a de Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau. Depois seguiram-se a de Domingos Rodrigues, entre 1596 e 1600, tá? Já tempo pra caralho depois que os portugueses chegaram no Brasil, hein? Chegaram em 1500. Outras diversas aconteceram, contudo, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva Filho é considerada descoberta de Goiás. Esse Bartolomeu Bueno da Silva Filho aqui, a gente vai falar dele aqui daqui a pouco, porque o bicho é importantíssimo, tá? Isso não significa que ele fosse o primeiro a chegar em Goiás, mas sim ele que foi o primeiro a vir em Goiás com a intenção de se fixar aqui, tá? Isso em 1690 entre 1690 e 1718. Ele tem seu surgimento no contexto histórico do Brasil no século XVIII, mineração, tá, pessoal? Nós tínhamos minério, ouro pra caramba aqui, ok? Em 1682 ocorre a chegada da bandeira do Anhanguera, chamado de Diabo Velho, no Rio Vermelho. Rio Vermelho tá aqui assim, mais ou menos na cidade de Goiás, tá, pessoal? E não chama de Goiás Velho não, que é feio. É cidade de Goiás o nome. Até 1749, Goiás pertenceu à capitania de São Paulo, ou seja, nós não éramos uma capitania. O Bartolomeu Bueno da Silva, o bichinho encapetado chamado de Anhanguera, ele era um explorador brasileiro do século XVII, aspirando a explorar o sertão goiano. Ele organizou uma bandeira e partiu para lá, no caso para cá, né? Em 1682. Ele foi acompanhado de seu filho, que tinha apenas 12 anos de idade, que é o Bartolomeu Bueno da Silva Filho. E ele descobriu muitas minas de ouro naquela região, graças aos seus esforços que foram recompensados no seu empreendimento. Tinha uma coisa que o cara era insistente, pessoal. Ele realmente conseguiu descobrir coisa pra caramba aqui em Goiás, tá? Tem uma lenda que conta que o Bartolomeu Bueno, que é conhecido como Anhanguera, ele procurava as ambiciosas minas quando ele se deparou com os índios, que são os goiáses, que impediram a entrada da bandeira no território. Aí ele teve uma ideia. Ele pegou uma vasilha, um batentezinho, aquelas bacias de mineração, ele colocou álcool e colocou fogo. E aí os índios acreditavam que era água e acreditou que aquilo é uma ameaça, que ele ia queimar os rios, né? E se renderam. Aí o que acontece? Eles não só permitiram a entrada dos exploradores no território, como ainda revelou a localização das minas. Gente, não, nesse momento você não pode chamar o índio de burro, tá? Eu sei que você quer, eu sei que isso apareceu na sua cabeça, mas não pode. Por quê, pessoal? Porque o índio não tinha o conhecimento que nós temos hoje, tecnologicamente falando. Ele não sabia que não era possível atear fogo na água, tá? Mas isso é uma das lendas que contam. Tem também outra versão dessa lenda que conta que o Bartolomeu Bueno usou de recipiente um chifre, tipo esse daqui, para conduzir água e encheu de pólvora. E aí, quando ele encostou a superfície do chifre lá no rio, ele acendeu o fogo e deu a impressão que a água jorrava numa fonte de fogo. Então, os índios dessa região aqui, eles colocaram o codinome nele de Anhanguera, que significa diabo velho ou espírito maligno. Legal, né? Conhecer a história do nosso querido estado de Goiás. 40 anos depois
Depois, o Bartolomeu Bueno da Silva Filho voltou com a bandeira ao local das minas, e durante 3 anos essa nova expedição sob o comando do segundo Anhanguera andou pelos sertões à procura dos antigos sítios que já tinham sido descobertos, né? Não encontraram, mas chegaram a fundar um núcleo chamado Barra, que em 1727 foi transferido para as margens do Rio Vermelho com o nome de Santana. E mais tarde, tornando a Vila Bueno, e mais tarde ainda, é o que a gente conhece como hoje Cidade de Goiás, que foi a primeira capital do estado de Goiás, tá, pessoal? Por ser a primeira vila, por ser tudo, ele foi considerado a primeira capital de Goiás, Cidade de Goiás. O Bartolomeu Bueno da Silva Filho foi o último dos grandes bandeirantes que desvendou os caminhos para o oeste, tornando conhecido o Alto Sertão brasileiro, tá? Passando de Minas Gerais para cá até Mato Grosso, esse povo aí tudo, foi o Bartolomeu Bueno da Silva Filho que resolveu desbravar isso daí. As 3 zonas de povoamento principais do século XVIII, pessoal: Centro-Sul, com uma série desconexas de arraiais no caminho de São Paulo, nas proximidades de Santa Cruz, Santa Luzia, que hoje é Lusiânia, tá? O Meia Ponte, que hoje é Pirinópolis. O Meia Ponte, pessoal, ele era o principal centro de comunicações, chegando a disputar com Vila Boa a categoria de sede do governo. Interessante isso aí. A segunda zona, na região de Tocantins, no Alto Tocantins ou Maranhão. Pessoal, lembrando que o Tocantins naquela época fazia parte do território de Goiás, tá? A gente tinha os Traíras, Água Quente, São José, que hoje é Niquelândia, Santa Rita e Muquem. São cidades que estão bem lá no norte de Goiás, que faz um calor que vocês não estão entendendo. Se vocês não conhecem, é um calor quase insuportável. É a região mais quente que a gente tem no estado, tá? E por fim, o verdadeiro norte da capitania, que abrangia uma extensa zona entre o Tocantins e os Chapadões nos limites da Bahia dos Arraiais, tá, pessoal? São Félix, Cavalcante, São José Duro, que hoje é conhecido como Dianópolis, Porto Real, que hoje é o Porto Nacional, e o Arraiá mais setentrional, ok? Em 1749, Goiás se torna uma capitania, tá? Até 1750 o ouro foi lucrativo, já de 1751 a 1770 se tornou arriscado e após 1770 foi ruim mesmo. No final do século XVIII ocorreu a decadência da mineração, com isso vários arraiais desapareceram ou se definharam na sua agricultura de subsistência, sumiu. No século XIX, a imagem de Goiás era de atraso, preguiça, indolência e decadência. Ou seja, o povo achava que a gente não fazia nada aqui em Goiás, tá? Inclusive, pessoal, até hoje, o pessoal de São Paulo tem um certo preconceito com o goiano, que acha que a gente vive mastigando palha, só come pamonha e piqui, tá? Que não é verdade em seu total, mas tem um fundinho de verdade. Em meados do século XIX, lá para 1850, tá? A pecuária tirou Goiás do estado de marasmo, o gado, e se tornou mercadoria e mola propulsora da economia goiana. Esse aqui, pessoal, é a foto do Dom Marcos de Noronha, que a gente conhece mais como Conde dos Arcos, e ele foi o primeiro governador de Goiás. Caso vocês já tenham conhecido a cidade de Goiás, lá tem o Palácio do Conde dos Arcos, que é aberto à visitação. É muito bacana, tá? Muito legal. Em 1888, a Lei Áurea praticamente não mudou a estrutura social de Goiás, apesar de a gente ter muito escravo aqui, tá? E a independência do Brasil e seus efeitos em Goiás. Goiás, no século XIX, a independência do Brasil não alterou o quadro econômico, mas trouxe a centralização política nas mãos dos grupos oligárquicos, pessoal. E aí a gente vai ver o porquê que isso é importante. O que é a República Oligárquica e por que essa charge representa tão bem? As eleições que a gente tinha era com voto de cabresto. Vou explicar jazinho o que é. A instalação da República Federativa do Brasil, pessoal, foi importante para as
passo para a consolidação definitiva dos coronéis no poder político. Talvez você já tenha ouvido algum professor seu ao longo da vida ou algum parente chamar os governadores de Goiás, tanto o atual quanto os governos passados, de coronéis. Isso vem daqui, tá, pessoal? Dos primeiros governos. Por se tratar de uma república federalista, foram criados os estados que apresentavam uma certa independência política e que não era tão subordinada lá na mão do poder central como era no Império, onde todo mundo precisava ser subordinado, tá? Aí o que aconteceu? Começou a surgir as eleições regionais, que foi o paraíso para os coronéis. Por trás do interesse pela questão federativa, situava o desenvolvimento sistemático da apropriação integral da direção do poder, tá, pessoal? De certa forma, eles só estavam interessados porque eles iam se manter no poder. Eles não estavam interessados se o Brasil estava se tornando uma república federalista. Eles estavam interessados em governar Goiás. E eles eram coronéis porque na época eles realmente eram coronéis, donos de fazendas de latifúndios gigantescos. E eles eram os coronéis desses latifúndios e aí eles se tornaram políticos. E até hoje nós temos resquícios dessa política no nosso governo. Com a influência, pessoal, os coronéis eles armam uns esquemas para ascensão ao poder estadual, curral eleitoral, tá? 80% da população vivia no campo, sendo os grandes latifundiários justamente pertencentes aos coronéis. Os latifúndios, pessoal, eram aquelas fazendas gigantescas de produção de várias coisas ao mesmo tempo, tá? Assim, eram criados os círculos eleitorais envolvendo seus subordinados. Tipo, o cara falava assim, você vai votar em mim? Vou. Não, então eu vou lá ter certeza que você vai votar em mim. Isso era o voto de cabresto, tá, pessoal? Nessa época, a gente tinha um processo eleitoral muito fraco que facilitava essa situação. Rolava uma manipulação ideológica muito pesada, tá? E o coronel, ele atuava como um padrinho, como um benfeitor. Ele achava que ele era o cara top das galáxias, tá? Só que ele usava de violência pra caramba e intimidação. E rolava também muito conflito entre as oligarquias rivais. Em 1930, nós tivemos no Brasil uma revolução muito importante, que foi a ascensão de Vargas ao poder, derrubar a República do Café com Leite. E quando Getúlio Vargas ele assume nessa revolução, ele nomeou o interventor goiano, que foi Pedro Ludovico Teixeira. E esse cara ele é muito importante para a história de Goiás. E olha aqui, ó, vocês conhecem esse nome aqui? É a mesma família, Caiado, que tá tentando estar ao poder de Goiás tanto tempo, tá? Estiveram no poder, teve muita briga com Pedro Ludovico, os Borges também tiveram muita briga aqui, eram essas três oligarquias muito grandes. E eles viviam em rivalidade, alternando o poder. É muito interessante vocês darem uma olhada na história de Goiás mais a fundo. O Pedro Ludovico Teixeira, pessoal, ele nasceu na cidade de Goiás em 1891. Ele cursou medicina na Universidade do Brasil, puxaramente que queria ser político, né? Ele engajou na Revolução de 1930 em Rio Verde, onde ele morava e exercia a profissão de médico. E com o movimento vitorioso, ele que tinha sido preso e estava sendo conduzido para a cidade de Goiás, foi posto em liberdade e formou a junta governativa com 3 membros, tá? No mesmo ano que ele assumiu, ele iniciou a Marcha pro Oeste, que era um projeto de modernização, e rolou a construção da cidade de Goiânia, que começou em Campinas. A estratégia política para enfraquecer o coronelismo na época, representado pelo caiadismo, olha o que está aparecendo aqui de novo, tem relação, tá, pessoal? E a mudança do centro administrativo da área de influência dos caiados, que foi a construção disso aqui, ó. Na realidade, pessoal, a ideia de mudar a capital de Goiás, ela não era um desejo só do Pedro Ludovico, tá? Que ele foi o fundador. Em 1830, o segundo governador de Goiás, ó, Goiás com Z, tá? Presta atenção nesses detalhes. Ele já manifestava pela primeira vez esse desejo, em 1830.
Reunida em 4 de março de 1933, a comissão concluiu pela escolha da região de Campinas. Em 24 de outubro do mesmo ano, houve o lançamento da pedra fundamental no local onde está a sede do governo estadual. Em 1821, a gente retrocedendo um pouco na história, tem início do projeto da criação do estado de Tocantins, mas somente em 5 de outubro de 1988 o estado do Tocantins foi oficialmente instalado, e em 1º de janeiro de 1989 foi quando Tocantins realmente se desvinculou de Goiás e se tornou um estado. Meus lindos, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sou apaixonada pela história de Goiás, acho fantástica. Façam os exercícios da apostila, tá? Titia tá esperando as dúvidas no WhatsApp, quem quiser entrar em contato. Um beijão no coração, fiquem em paz e é isso. Um beijo. Tchau para vocês.